Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, estamos no ar com o nosso SCC Meio Dia, agradecendo pela sua companhia. Maria Esther Cibele, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia nessa quarta-feira. Bom dia para todo mundo. Bom retorno, Cibele. Obrigada. A gente fica junto com vocês até 1h15 da tarde. Vamos às notícias de hoje. BR-282. A rodovia que liga ao oeste do estado, passando pela Serra Catarinense, precisa de investimentos. Hoje o SCC Meio Dia foca na cobrança por melhorias, nesta que é uma das mais importantes e também violentas rodovias do estado. BR-282. Estamos em 2 pontos ao vivo neste momento. A Shaina Marcon vai mostrar pra gente o que precisa melhorar no trecho da serra, hein, Shaina? Aqui na Serra, um dos pontos mais críticos é aqui na saída de Lages até o chamado Trevo de Índios, por causa do grande fluxo de veículos que segue para a BR-470. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente de janeiro a julho já foram registrados 670 acidentes entre Lages e Florianópolis. Já o Arles Amaro vai mostrar os prejuízos no trecho da Grande Florianópolis, Arles. Muito bom, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você, BR-282 e a cobrança por novos investimentos, viu, Cibele Fávero? É sim, Fernando. E tem outras notícias também para você. Além da BR-101, né, que nós vamos falar sobre essa proibição das motocicletas, a ideia que já vem sendo discutida pela polícia, nós vamos trazer outros assuntos para você. Vamos falar também da vacinação dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos contra a Covid-19, que começa no dia 1º de setembro, já em Santa Catarina. Vamos falar também sobre tecnologia, né, Fernando? Sim, a aplicação do 5G em Santa Catarina. Sim, a internet, uma nova tecnologia para melhorar a internet em todo o estado. Essa discussão já acontece aqui no território catarinense. E você vai ver também como vai ser feito para evitar novos acidentes na Avenida Cará, em Lages, Cibele Fávero. Esse é o segundo acidente com morte registrado esse ano nesse trecho da Avenida Belisário Ramos. Mas segundo os moradores e comerciantes aqui do local, toda semana pelo menos um acidente acontece por aqui. E quarta-feira é dia do tempo de valor. Hoje nós vamos te ajudar a organizar as finanças de maneira bem simples. Você vai ver que a transformação de pequenas mudanças pode fazer na sua vida. E olha, hoje vocês vão conhecer o projeto Chico Science de incentivo ao esporte na região da Grande Florianópolis. E vem mudando a vida de muitos jovens, né, Cleiton? É verdade, Maria. Projeto Chico Science está mudando a vida de muitos jovens de várias comunidades carentes de Florianópolis. O projeto funciona aqui na quadra da Consulado, aqui do nosso presidente Rafael Ferreira. O projeto é totalmente gratuito para essas crianças das comunidades, certo? Nas segundas, quartas, quintas e sexta-feira. E é claro que também vamos falar do aniversário de Chapecó, né? A maior cidade do oeste catarinense está completando hoje 104 anos de história. E a partir de hoje também tem mudança no tempo aqui em Santa Catarina. Algumas regiões já terminam a quarta-feira com chuva e queda nas temperaturas. Quer saber quais? Os detalhes em instantes para vocês. Estamos no ar, fique com a gente! Muito bem, estamos no ar nesta quarta-feira. A partir de agora, estou liberando o WhatsApp para você conversar com a gente aqui no SCC Meio Dia. Pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, SBT Comunidade. Fique à vontade, mandando para cá a sua sugestão. A nossa equipe vai até o seu bairro, a sua rua, para ouvir a sua reclamação, ouvir a sua denúncia. Minha gente, existe uma discussão neste momento em Santa Catarina, especialmente na Grande Florianópolis, para a proibição dos motociclistas na BR-101, trecho da Grande Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu. É isso mesmo, a discussão já está na Arteres, a empresa concessionária que administra a rodovia, que cobra o pedágio e se responsabiliza por melhorar a rodovia. Também pela ANTT, a ANTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a discussão também acontece pela Polícia Rodoviária Federal, que patrulha esse trecho.
Qual é a discussão, qual é a ideia neste momento? Proibir que motocicletas circulem nas faixas principais da BR-101, nesse trecho da Grande Florianópolis, para evitar filas. A justificativa é que a grande maioria dos acidentes é provocada geralmente por motociclistas e que, desta forma, o trânsito acaba ficando complicado por conta dos acidentes provocados por estes que estão em motos. É uma discussão. A princípio, a decisão está tomada, mas ainda não temos data para isso começar. Ou seja, a partir de quando? Não temos essa confirmação. A princípio, essa decisão já foi tomada, a discussão já acontece e a proibição deve sim ser colocada em prática. Eu estou falando tudo isso logo na abertura do nosso SCC Meio Dia para chamar a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, especialmente você que depende do trânsito na Grande Florianópolis. Qual a sua opinião? Retirar as motos dos acessos, dos trechos principais da BR-101, das pistas principais da BR-101. Essa decisão, no seu ponto de vista, resolve a situação do trânsito na Grande Florianópolis? É a pergunta que eu faço para você. Estou liberando a partir de agora o WhatsApp. Vai deixando a sua opinião aqui no nosso SCC Meio Dia. Daqui a pouco eu mostro ao vivo para todo o estado. Então, espera aí. Quer dizer que as obras que estão acontecendo não interferem no trânsito. Quer dizer que o atraso no contorno viário não é mesmo, a situação mais grave da BR-101 hoje em Santa Catarina, um atraso de 10 anos, onde grande parte do fluxo pesado já estaria sendo desviado se a obra estivesse pronta há 10 anos, como foi prometido. E a responsabilidade agora é do senhor motociclista, que vai ter que pegar caminhos alternativos ou então as pistas laterais, também conhecidas por marginais da BR-101, porque no centro, no meio da pista, nas faixas de rolamento principais, aí só veículos de passeio, caminhões, enfim, motos não vai poder, porque são eles os responsáveis. Será que são os motociclistas que são mesmo responsáveis, que muitas vezes se arriscam, fato, fazem manobras perigosas, utilizam o corredor, mas são eles os responsáveis? Ou é o atraso no contorno viário, um atraso de nada mais, nada menos de 10 anos? Ou é essa terceira faixa que estão colocando goela abaixo no povo e as obras trancando o trânsito durante todo o dia na BR-101? Ou, afinal de contas, não é mesmo? Será que a grande maioria dos nossos motociclistas, eles andam de moto porque querem ou por necessidade? Hein? Se eles tivessem a oportunidade de andar de carro no ar-condicionado, longe da chuva, será que eles andariam de moto? Ou eles têm que utilizar a motoca para ganhar vida, para levar a sua comida em tempo recorde? Aliás, será que são os motociclistas os responsáveis ou você que cobra a comida rápido quando atrasa no seu delivery? Ou são as empresas de delivery que premiam o motociclista que entrega mais rápido a comida em tempo recorde ou aquele que faz o maior volume de entregas no dia? Sim, e para isso, por conta do dinheirinho, ele tem que se arriscar. Faça a sua reflexão e deixe a sua opinião aqui. O presidente Bolsonaro veio fazer motociata em Florianópolis e agora os nossos motociclistas que se arriscam vão ser obrigados a deixar a faixa de rolamento principal da BR-101. Tá tudo certo aí? Posso seguir? Ok? Agora eu vou adiante então. Joinville passa a contar com um novo posto de atendimento para a emissão de carteira de identidade, viu, dona Cibele Fávero? Sim, Fernando. O local foi criado em parceria com o Instituto Geral de Perícias do Estado, IGP, e promete ampliar a opção de serviços para a população. O David está no local ao vivo, vai trazer para a gente as informações. Bom dia, David. Bom dia, Cibele, Fernando e a todos que estão acompanhando aí o SCC Meio Dia. É isso mesmo, aqui é um novo posto de atendimento ao cidadão e vai auxiliar na emissão de carteira de identidade aqui em Joinville. Com certeza mais um local para poder dar a oportunidade das pessoas fazerem a emissão desse documento que é tão importante de identificação. Nós estamos aqui neste momento com o gerente Alcides Oliar Júnior, que é gerente mesorregional de perícias daqui do IGP de Joinville. Ele vai explicar para a gente exatamente a importância desse novo posto para atendimento à população. Muito bom dia. Bom dia a todos.
Esse posto, então, é um local fora do IGP, né? A gente dá essa oportunidade para o cidadão fazer a identidade sem precisar ir até o Boa Vista. O agendamento é feito pelo site do IGP, então lá ele vai ter essa opção de escolher entre o nosso posto que já tínhamos, né, no Boa Vista, ou o posto no Shopping Miller. Então é uma parceria entre o IGP e o Shopping Miller que possibilita ao cidadão ter um local até mais centralizado, com mais conveniência, para ele vir emitir seu RG. Agora, se diz assim, como é que as pessoas podem procurar e buscar atendimento? Existe alguma forma de fazer o agendamento? O atendimento aqui é feito somente através de agendamento pelo site. Ela vai entrar lá em agendamento.igp.sc.gov.br e então vai procurar ali um melhor dia, um melhor horário para fazer o agendamento da sua identidade, né? Show de bola, muito obrigado, Alcides, está aí esclarecendo para a gente as dúvidas sobre esse novo posto de atendimento. Vamos aproveitar já que a gente está aqui para poder conhecer um pouquinho deste espaço físico aqui, né, no Shopping Miller, que está funcionando. É o novo espaço aqui posto do Instituto Geral de Perícias, que com certeza vai auxiliar a população para poder de fato tirar a identidade, para poder dar esse serviço para as pessoas, né? Nós estamos ao vivo aqui. Olá, muito bom dia. A senhora veio tirar qual tipo de documento hoje? Sim, vim passar de casado, né? É necessário para alguns outros documentos, eu tenho que passar para de casado daí, né? E aqui agora, esse novo posto em Joinville vai auxiliar com certeza o cidadão, né, para poder ter mais um espaço físico para esse tipo de orientação, não é mesmo? Com certeza, é mais uma opção que a gente tem, né, de horários e tudo mais. Com certeza ajuda bastante a população. Qual é o seu nome? Michele. Michele, muito obrigado, tá bom? Então tá aí Michele, né? Uma joinvilense veio aqui hoje, com certeza o posto já está trazendo essa ajuda para as pessoas. Agora, vamos aproveitar aqui para falar para as pessoas, né, como é que funciona aqui. Como eu disse, são 8 guichês, ou melhor, são 3 guichês e 8 locais para as pessoas sentarem. Só que como está num momento de pandemia ainda, né, inicialmente, então não está enchendo todos os locais. Agora, só lembrando que esse posto de atendimento de perícias está localizado no 3º piso do Shopping Miller e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, se você precisar, pode vir aqui que já está funcionando. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações e serviço, né, para a população de Joinville. Muito bom, David. Obrigado pela informação para a gente acompanhando as notícias do norte do estado. Essa semana, mais um acidente com morte foi registrado, infelizmente, na Avenida Belisário Ramos, a conhecida Avenida Cará, em Lages. Pois é, Fernando. O acidente aconteceu em um ponto já conhecido por registrar outros acidentes na Avenida Cará. A situação preocupa motoristas, moradores e comerciantes que pedem melhorias no local. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira. O motorista perdeu o controle do carro na curva e caiu dentro do Rio Cará. 3 pessoas estavam no veículo. 2 tiveram ferimentos leves, mas uma delas, Débora Aparecida Borges, de 26 anos, morreu no hospital. A polícia investiga as causas do acidente. Esse é o segundo acidente com morte registrado esse ano nesse trecho da Avenida Belisário Ramos. Mas segundo os moradores e comerciantes aqui do local, toda semana pelo menos um acidente acontece por aqui. Em janeiro, um outro acidente grave também aconteceu no mesmo local. Mas nesse caso, a chuva foi a causa. Uma jovem de 20 anos perdeu o controle do carro, que aquaplanou e caiu no rio. Ela foi arrastada pela correnteza e acabou morrendo. Muito acidente. Na verdade, aqui é costume ser 3 na semana. Durante o final de semana, 2 no sábado, 2 no domingo. Na verdade, o pessoal não respeita o limite de trânsito. Quando tinha a lombada ali, não era tão seguido. Mas depois que eles retiraram a lombada, isso virou rotina. O Guilherme mora e trabalha às margens da avenida e conta que falta segurança. Mas também sobra a imprudência dos motoristas. Que vejo bastante, pessoal de noite, quer ver de noite assim, o pessoal não respeita. Já acordei várias vezes de madrugada, gente se perdendo na curva. Até, infelizmente, presenciei aquele acidente daquela menina que acabou falecendo aqui na frente. Então, já presenciei alguns aqui. Faz um ano agora que eu moro aqui, já presenciei vários. A Prefeitura, através da Diretoria de Trânsito, pretende reinstalar as lombadas eletrônicas no local. Elas foram retiradas depois que venceu o contrato entre a Prefeitura e a empresa terceirizada. Agora, um novo processo licitatório está em andamento.
A Diretran também vai instalar guarda-reios em alguns pontos para tentar aumentar a segurança. A Prefeitura está terminando um processo licitatório quanto às lombadas eletrônicas. É um processo um pouco demorado, tem uma série de justificativas que são exigidas para que elas sejam instaladas, né? Então, mas está em processo final. Então, logo já tem algumas lombadas eletrônicas que vão funcionar na cidade. Esse será um ponto contemplado pelo histórico que tem, né, de acidentes. E já tem também a compra prevista de guarda-reios. Então, claro, vai ser feito um estudo e visto quais são os locais que têm maior incidência de queda de veículos, nesse caso no rio, para poder ser instalado esses guarda-reios às margens do Rio Cará. Tem algum prazo para essas ações? Os guarda-reios já finalizaram as tratativas, a Prefeitura já vai realizar a compra, tão logo chegue esse material será instalado, é questão de dias. A lombada eletrônica ainda nós estamos no final do processo licitatório e nas justificativas quanto ao Ministério Público para que seja bem intencionada essa instalação. O Núcleo de Engenharia e Arquitetura da ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Lages, também está trabalhando para tentar melhorar a estrutura da Avenida Belisário Ramos. Através de uma parceria com o deputado Márcio Machado e a Prefeitura de Lages, uma ideia de revitalização total da avenida está sendo pensada, não só para melhorar a segurança, mas também o tráfego para os motoristas, pedestres e ciclistas. A gente lá em abril já iniciou com essa ideia, isso daqui é uma ideia, um conceito que a gente apresentou para a Prefeitura, para eles terem um norte, algo a seguir, que realmente não adianta a gente trabalhar só em cima da segurança, a gente tem que pensar urbanisticamente, estamos ao redor de um rio, um dos rios que cortam a cidade, então a gente propõe ali, não é um projeto, né? A gente propõe nessa ideia inicial trazer ciclovia, melhorar a ciclovia, um espaço de pedestres, ruas arborizadas, eu ter 2 faixas de segurança, então dentro dessa proposta, um guarda-reio inicial com a vegetação e depois mais um guarda-corpo ao redor do rio para melhorar a segurança. Então, a gente pensa como núcleo e como profissionais que estamos ali dentro, não é somente a segurança. Então, apresentamos isso para a Prefeitura, para a partir de agora a Prefeitura fazer o projeto, fazer as licitações que precisam para projeto executivo, para depois, no futuro, conseguir realmente fazer a execução dessa obra, que é uma obra para melhoria de trânsito, pedestre, conforto urbanístico como um todo. O próximo passo é buscar verbas para fazer o projeto. Mas, antes de tudo, é preciso consciência dos motoristas. Mesmo com melhorias, cada um precisa fazer a sua parte para evitar os acidentes. Falta bastante segurança. Assim, eu acho que uma lombada não eletrônica, que eu acho que a eletrônica não iria resolver muito, uma elevada eu acho que seria melhor. Porque o pessoal aqui não... Tanto que meus clientes até ficam bem cabreiro de estacionar aqui na frente por causa que o pessoal vem muito rápido aqui. Não adianta, se todo mundo respeitar o trânsito, as leis, né, a velocidade, vai ser difícil acontecer, não vou dizer que não. Talvez eles arrumando seria, né, uma segurança a mais, mas se cada um respeitar a velocidade, andar tranquilo, não vai acontecer, eu acredito, né? Também a bebida, final de semana, atrapalha demais, né, o trânsito, velocidade, tudo. A Prefeitura disse que vai reinstalar uma lombada eletrônica e guarda-reios para tentar diminuir os acidentes. É isso. Agora, a nossa entrevistada, uma pessoa comum, ela trouxe o grande destaque dessa reportagem. Se cada um respeitar a velocidade, dirigir na defensiva, provavelmente os acidentes diminuem, né? E a alta velocidade, segundo os próprios moradores, é o grande problema ali da Avenida Cará. Mas um guarda-reio também, até porque é um córrego, né? Tu olha o Rio Cará, é um córrego, né? O guarda-reio pode evitar a cena que a gente vê nesses acidentes graves, né? Que é o carro dentro do rio lá embaixo, e aí, é claro, o acidente acaba sendo gravíssimo. E aí acaba virando, o motorista fica submerso, perdendo a vida. 2 mortes só neste ano. A gente olha para o rio, o córrego que é, fala, mas como que a pessoa perdeu a vida? E sim, acaba morrendo. Então, o guarda-reio ali vai ser bem-vindo, sim. A Prefeitura diz que vai fazer esse trabalho. Cobrança feita para os moradores de Lages. Sibeli, nós vamos falar agora de um dos assuntos que já vem sendo foco aqui do nosso SCC Meio-Dia, vai continuar na nossa programação, inclusive o Cláudio Prisco vai trazer esse assunto dentro do programa
ponto e contraponto, que é a BR-282. Estávamos agora mesmo em Lages, só que para chegar lá, quem vai pelo litoral tem que enfrentar a 282, Cibele A perigosa 282, né, Fernando? Que infelizmente a gente acaba noticiando aqui muitos acidentes pela falta da duplicação, né? Exatamente. Nós vamos começar este assunto agora. Vamos dar foco total no assunto BR-282. Eu já vou chamar aqui os nossos dois repórteres, a Sheina Marcon e o Ales Amaro. Por quê? Eles estão em 2 pontos diferentes da rodovia. Gente, a principal ligação litoral com o oeste passando pelo Planalto Serrano, pista simples na grande maioria dessa rodovia, e aí é acidentes, é lentidão, é falta de estrutura. Vamos então começar a abordar este tema, BR-282. Começo com a Sheina Marcon, ela está na Serra, e os problemas da 282 por aí, hein, Sheina? Bom dia! Bom dia, Fernando. Isso mesmo, problemas recorrentes aqui na BR-282, aqui na Serra Catarinense também. Por enquanto, a notícia ruim é que não vai ter duplicação, mas sim melhorias ao longo dos 200 quilômetros entre Lages e Florianópolis. O que vai ser feito, o que ficou definido, é que, por enquanto, vão ser construídas terceiras faixas ao longo de 40 quilômetros no sentido oeste, entre Palhoça e Lages, e também 28 quilômetros de terceira faixa entre Lages e Palhoça. Essa é uma das formas de reduzir os custos para uma futura concessão da rodovia. A gente sabe que a BR-282 é considerada uma das rodovias mais perigosas do país e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente entre janeiro e julho foram registrados 670 acidentes na rodovia, com 48 mortos. Fernando. Obrigado, Sheina Marcon. Daqui a pouco a gente volta a conversar, continua com a gente. Em instantes, nós vamos ampliar ainda mais o que deve ser feito no trecho da Serra Catarinense Oeste. Quem está lá acompanhando tudo pra gente é a Sheina Marcon. Mas nós vamos para outro ponto agora, Cibele Fávero. Fernando. O Ales Amaro vai trazer pra gente agora outros detalhes e vai dizer onde ele está nesse momento na Grande Florianópolis. A Sheina trouxe o destaque, mais de 600 acidentes em poucos meses. Preocupação também por aqui, né, Arles? Bom dia. É sim, Sibeli. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Eu estou em um dos pontos mais críticos da BR-282 em toda a sua extensão, rodovia que corta todo o estado de leste a oeste. Este é o ponto entre Palhoça, município de Palhoça, e Alfredo Wagner. E, segundo alguns estudos, Sibeli, este deveria ser o trecho que deveria receber os primeiros investimentos, as primeiras melhorias, por ser o mais urgente. Mas até que esses investimentos cheguem por aqui, tem um longo caminho a percorrer, viu? Enquanto isso, o motorista que transporta cargas aqui, boa parte do que é produzido no oeste e é transportado até o porto de Imbituba, no litoral, passa pela 282, o que é exportado, ou seja, é a economia do estado sendo travada por falta de investimentos aqui na 282. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto completo aqui no SCC Meio-Dia. Obrigada, Arles, Sheina. Já então os detalhes, né? Outros detalhes. E também a gente vai mostrar ainda mais, né, Fernanda, a necessidade de uma intervenção na BR-282. Um raio-x completo da 282 e as discussões que já iniciaram por melhorias. Claro que o desejo, o sonho de todos que dependem dessa rodovia é a duplicação total, mas na rota, neste momento, estão melhorias, especialmente nesse trecho da Grande Florianópolis, para quem sai de Palhoça e segue no sentido Serra, pela 282, passando por Santa Marta da Imperatriz, Rancho Queimado e por aí vai. Quem faz esse trecho de Santa Marta da Imperatriz todos os dias, a Palhoça, enfrenta muita lentidão no entroncamento com a BR-101. Por isso, o foco é total e a gente continua neste assunto, a briga que começa agora. E daqui a pouco a gente volta com novas informações. Vem comigo! Hoje a gente traz no comentário de Cláudio Prisco Paraíso, mais uma vez, a repercussão, não é mesmo? A repercussão dos movimentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Hoje a gente vai ver que teve deputado catarinense, sim, criticando também o ministro do STF. E você vai ver como se comportaram senadores aqui do nosso estado com relação ao pedido de impeachment contra este mesmo ministro da Suprema Corte, pedido de impeachment que foi direcionado pelo presidente da República,
pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e como se manifestaram os senadores aqui do nosso estado. É o que você vai ver com a gente já já, na opinião de Cláudio Prisco. Vai interagindo, o WhatsApp está na tela, deixa eu ver. Fernando, coloca o WhatsApp aí para o povo conversar com a gente aqui no nosso SCC Meio Dia. Vai deixando aqui a sua opinião, você sabe. Hoje a gente está questionando sobre a proibição de motociclistas na BR-101, nas faixas principais. Você concorda? Você é a favor? Você acha que desta forma as filas podem ser reduzidas? Vai contando pra gente no nosso canal da interatividade, o WhatsApp do SCC Meio Dia. Vamos falar agora de vacinação, minha gente. Vacinação dos adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. Já temos a data para o início desta imunização, por isso eu vou conversar agora com Eduardo Macário, que é superintendente da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, e vai explicar para a gente como essa vacinação deve avançar aqui no nosso estado. Superintendente, obrigado por nos atender ao vivo aqui no SBT. Bom dia para você. A partir de quando, hein, os adolescentes de 12 a 17 já poderão procurar os postos de imunização? Bom dia, boa tarde. A partir do dia 1º de setembro, os adolescentes de 12 a 17 anos já poderão procurar os postos de vacinação de acordo com a chamada que os municípios farão. Essa campanha, nessa fase, vai acontecer de duas formas. Uma para a população adolescente em geral, ou seja, todos aqueles de 17, 16 anos serão chamados de forma paulatina, na medida que as doses cheguem, e um outro grupo, que são os adolescentes portadores de comorbidade, de deficiências permanentes graves, gestantes, puérperas e lactantes, serão dadas prioridades para que se vacinem quanto antes, assim que as doses chegarem nos municípios. Muito bem, então vai ter prioridade para esses adolescentes portadores de deficiências, enfim, comorbidades, eles terão prioridade. Superintendente, a informação que a gente quer questionar agora é com relação à antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer. Bom, antes de eu entrar nesse assunto, deixa só me surgir um questionamento agora. Os adolescentes serão vacinados com qual vacina? É uma específica ou como todo o resto da população com a vacina que chegar? A única vacina aprovada pela Anvisa para o grupo dos adolescentes é a vacina do laboratório Pfizer. E assim que novas vacinas forem autorizadas para o público abaixo de 18 anos de idade, elas serão incorporadas ao Plano Nacional. Muito bem. Agora sim, fechamos o assunto adolescentes. Obrigado, secretário. Vamos falar da antecipação. Está confirmada a antecipação? Quem tomou a vacina da Pfizer, que deveria voltar ao posto de vacinação daqui 3 meses, 2 meses, vai poder fazer isso antes? Está liberado? Isso vai acontecer aqui em Santa Catarina? Por enquanto, não. Por enquanto, o retorno da segunda dose para a vacina da Pfizer está com 12 semanas e para a vacina da AstraZeneca está no período de 10 a 12 semanas. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou que pretende, a partir de setembro, na metade do mês de setembro, antecipar essa segunda dose. Mas, para isso, ele precisa encaminhar as doses em quantidade suficiente para o Estado para que a gente possa promover essa vacinação. Nós levantamos aqui que são mais ou menos 700 mil pessoas que precisam hoje se vacinar caso fosse feita essa antecipação. Então, nós solicitamos a todos que mantenham as datas previstas de 12 semanas e de 10 semanas para receberem a segunda dose e caso haja alguma oficialização do Ministério da Saúde e no momento em que as doses forem encaminhadas, será anunciado oficialmente pelo governo de Santa Catarina. Muito bem. Terceira dose para idosos. Isso vai acontecer em Santa Catarina, superintendente? Nós não falamos de terceira dose, nós falamos de doses de reforço. Já foi definida pela CIB, pelos municípios de Santa Catarina e pelo governo do estado, a necessidade de realizarmos uma vacinação de reforço, começando com os idosos acima de 80 anos e com as pessoas que são portadoras de imunossupressão.
essas pessoas que receberam as vacinas lá no começo da campanha, elas acabam perdendo a imunidade ao longo dos meses, pelo menos 6 meses após terem o esquema completo, de 2 doses ou de dose única. Então, a partir do momento que elas receberam o esquema completo, 6 meses depois, nós iremos convocar essas pessoas para que retornem aos postos de vacinação, agora no mês de setembro, para fazerem a dose de reforço. Essa é uma ação importante que o governo de Santa Catarina emplacou e o Ministério da Saúde também estará acatando e enviando as doses para que a gente possa reforçar a vacinação e a imunidade, garantindo que ela aconteça de forma mais permanente para a população mais vulnerável. E é com a mesma vacina que ela tomou lá no início do plano de imunização, por exemplo, tomou AstraZeneca, agora faz AstraZeneca de novo, tomou Coronavac, agora a Coronavac novamente, ou vocês vão reforçar com vacinas diferentes? A recomendação do grupo, do Comitê Técnico Assessor de Imunização aqui do Estado e de outros especialistas em imunização é que essa imunização, essa nova vacina, seja aplicada como uma vacina heteróloga, ou seja, com a vacina diferente daquela que foi aplicada no primeiro esquema vacinal. Provavelmente a vacina que nós utilizaremos é a vacina da Pfizer ou de outro laboratório que não foi utilizado naquele primeiro momento, mas isso vai variar de caso a caso. E, nós esperamos que nas próximas semanas, logo nos próximos dias, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica irá emitir uma nota técnica informando todos os detalhes de como ocorrerá essa vacinação de reforço, que é fundamental para a segurança das pessoas que já se vacinaram, que foram protegidas durante a fase mais crítica da pandemia, que foi quando nós tivemos uma ascensão da variante P1, da variante Gama, em todo o estado durante os meses de fevereiro e março, e que agora precisam ter essa dose de reforço. Lembrando a todos que, como nós estamos vivendo agora uma ascensão da variante Gama do coronavírus em todo o Brasil e aqui em Santa Catarina, com mais casos sendo confirmados, é importante manter as ações de prevenção. Não abandonem as máscaras, utilizem máscaras de proteção facial de forma correta, mantenham o distanciamento social e evitem aglomerações. Estamos conversando com o superintendente da DIV, doutor Eduardo Macário, a DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Para fechar nossa conversa aqui, doutor, tem previsão de chegada de mais doses já nesta semana para aquelas cidades que estão com a D1 suspensa e o plano de imunizar a população adulta até o final desse mês vai ser seguido? Esse objetivo vai ser alcançado até o final deste mês em todo o estado, doutor? Sim, nós já recebemos a informação que iremos receber pelo menos mais 120 mil doses, um pouco mais de 120 mil doses de vacinas entre hoje e amanhã. Então, os municípios já serão abastecidos provavelmente na sexta-feira. A gente já acredita que todos já estarão recebendo mais doses e que, com certeza, nós cumpriremos a meta estabelecida de oferecer a primeira dose da vacina para toda a população adulta acima de 18 anos de Santa Catarina e iniciaremos no dia 1º de setembro a vacinação dos adolescentes e também a estratégia de vacinação de reforço para os idosos e pessoas portadoras de doenças imunossupressoras. Com isso, Santa Catarina dá um passo gigantesco no enfrentamento à pandemia. E lembrando que a primeira dose ela é fundamental, mas somente com a segunda dose, ou seja, com o esquema vacinal completo, é que as pessoas estarão plenamente protegidas contra o coronavírus, contra as formas graves e contra óbitos provocados pelo coronavírus, inclusive contra a variante Delta, que é a grande preocupação do momento. Muito bem, quero agradecer aqui imensamente a participação do doutor Eduardo Macário, superintendente da DIV, falando com a gente sobre vacinação em todo o estado. Doutor, muito obrigado e um bom trabalho sempre à disposição aqui pelo SBT. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. E assim a gente conheceu os detalhes dos próximos passos da imunização dos catarinenses contra o coronavírus. Então, a partir de 1º de setembro, alô, turma dos 12, hein? Alô, turma dos 12 anos, aí sim a vacina estará disponível. A única que vai ser utilizada para esta faixa etária, Pfizer.
a única autorizada pela Anvisa para adolescentes aqui no Brasil. 1º de setembro, prioridade também para quem tem comorbidades e deficiências. A partir também do mês de setembro, o governo do estado vai implantar um cronograma de vacinas de reforço em idosos, aqueles que foram imunizados lá no começo do Plano Nacional de Imunização, mais de 80 anos, há 6 meses já receberam a primeira dose, agora vão ter que voltar para uma dose de reforço, a princípio com Pfizer. Ó que notícia boa! E agora a confirmação, o calendário de imunização da população 18 anos ou mais, isso quer dizer da população adulta, o calendário deve ser concluído, pelo menos a primeira dose até o final deste mês. Faltam poucos dias para terminar agosto e 100% da população adulta deverá receber pelo menos a primeira dose ainda neste mês. A vida voltando para os trilhos. Deixa eu falar agora de um assunto bastante polêmico em Santa Catarina. Motociclistas podem ser proibidos de trafegarem pela BR-101, as faixas principais. Restariam para os motociclistas as vias marginais ou acessos secundários. Isso no trecho de Palhoça e Biguaçu, justamente onde estaria o contorno viário se estivesse pronto. Palhoça e Biguaçu. A discussão acontece entre a Polícia Rodoviária Federal, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Arteres, que é a concessionária que administra a rodovia. O objetivo? Para que dessa decisão? Qual o fim disso? O Paulo Henrique está lá e vai contar para a gente agora todos os detalhes. Paulo, por quê, hein? E quando essa decisão deverá ser tomada? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. É importante a gente esclarecer, antes de tudo, que isso é apenas um projeto. Ainda não tem uma definição se os motociclistas devem ou não ser proibidos de utilizarem a rodovia BR-101. Aproximadamente 12h05 agora, a gente consegue perceber bastante movimento na rodovia. Pouco tempo atrás, uma fila se formava do outro lado ali, sentido Palhoça a São José. E a gente consegue perceber, inclusive, que muitos motoqueiros acabam utilizando os corredores para acabar ultrapassando os carros. Isso é uma coisa que acontece diariamente nesse horário. A Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Arteres Litoral Sul, que é a concessionária responsável pela rodovia, pretendem impedir que as motocicletas trafeguem, então, na BR-101. O trecho da proibição seria entre as cidades de Palhoça, São José e Biguaçu, do quilômetro 192 ao 215. Essa ideia ela foi repassada aos vereadores de São José na tarde dessa terça-feira, durante uma roda de conversa sobre as intervenções previstas para a BR-101 no trecho que corta a cidade de São José. A mudança de hábito é o nome do projeto onde está inserida a proposta de proibir essas motos nas faixas principais da rodovia da BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Grande Florianópolis tem a pior mobilidade do país. E esse trecho do quilômetro 200 ao 211 na cidade de São José é o número 1 no Brasil inteiro em acidentes graves, seguido logo pelos quilômetros 211 e 220 na cidade de Palhoça. Por isso, então, toda essa mobilização, porque as motos, elas muitas vezes estão envolvidas nesses acidentes graves registrados e, por conta de ser uma motocicleta, quem pilota essa motocicleta acaba não tendo muita segurança, então se machuca muito, né, Fernando? Mas é realmente uma medida bem polêmica, afinal de contas, as motocicletas vão estar saindo da BR-101 e vão estar ocupando as marginais. E a gente vai continuar seguindo, então, acompanhando todas as novidades em relação a esse caso da proibição das motocicletas nos trechos das cidades entre Palhoça, São José e Biguaçu, aqui na BR-101. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Paulo. Paulo Henrique com as informações, ele está ao vivo na BR-101. Eu, hein, Paulo? Estou até com medo por você, do lado da BR. Não sei como é que se concentra para falar tudo isso que você falou, com esses carros passando na velocidade que estão aí, ó. Eu já estaria um pouquinho mais aqui perto da grama. Boa, Paulo. Obrigado pelos detalhes. Polêmica, viu? Esse teu assunto aí vai dar o que falar, Paulo. Porque é o seguinte, então vão tirar os motociclistas das faixas principais da BR-101. Essa é a ideia.
Pode colocar no ar, meu caro Fernando. Eu tenho essa enquete rolando lá na internet, no Instagram, na página do Instagram do nosso portal SCC10. E aí, ó, aí tá. Projeto quer proibir tráfego de motos em trechos da BR-101. Você concorda? Uma informação repassada aos vereadores de São José na tarde desta terça-feira tem causado polêmica na Grande Florianópolis. Durante roda de conversa promovida no plenário da Câmara sobre intervenções previstas na BR-101 em São José, os vereadores ouviram que a Polícia Rodoviária Federal, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Artérias Litoral Sul, pretendem impedir que os motociclistas utilizem as faixas principais da BR-101 no trecho ali da cidade de Palhoça, Biguaçu e por aí vai, né? Palhoça, Biguaçu e São José. Entre Palhoça e Biguaçu. Quero ver, vai deixando aqui a sua opinião, eu quero que você coloque pra gente lá o que você pensa sobre esse assunto, não é mesmo? O pessoal do WhatsApp também já está interagindo, estou desde o início do nosso SCC Meio-Dia, cobrando aqui, não é mesmo, que você participe, cobrando a sua participação, pedindo para que você mande aqui a sua opinião, porque eu quero entender. A minha opinião está formada, agora eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Pode encher a tela? Abre comigo aqui. A Thay Lisboa, ridícula essa proibição, a gente vai trabalhar como motociclista ela. O Silvio Cel, esta medida de motociclistas não trafegarem em rodovias rápidas já existe em outros países, concordo, pois preserva vidas. Obrigado, Silvio Cel, a opinião dele. O Renato também está aqui, tirar os motos não resolve nada, resolve tirar os caminhões no horário de fluxo e proibir os caminhões de trafegar pela pista da esquerda. Obrigado, Renato, pela sua participação. José Maciel, ele é de Pomerode. Na minha opinião, vai amenizar boa parte do problema no trecho do quilômetro 200 a 215, já que os motociclistas andam com excesso de velocidade nos corredores. Obrigado, José. O Adenir também está aí. Grande Adenir. Alô, Adenir. Bom almoço, meu amigo. Não tenho moto, mas respeito os motociclistas. Acho uma medida ineficaz e ilegal. É isso, gente. Não está na Constituição que todo brasileiro tem o direito de ir e vir por onde quiser, não é? Deixa eu ver. É isso que temos por enquanto? Faz o seguinte, vai participando com a gente, a sua opinião é super bem-vinda por aqui. Esta é a polêmica, retirar os motociclistas das faixas principais. Aí eu pego a rodovia por onde, Fernando? Não, daí você se vira lá no acostamento, não, nas marginais ou por contornos alternativos, não é mesmo? Teria que cortar por dentro ali do perímetro urbano, não é mesmo? Das cidades de Palhoça e de Biguaçu. É isso, gente. Eu até entendo a preocupação de preservar vidas, né? Louvável. Mas a gente não pode penalizar justamente o mais fraco. A gente está falando simplesmente do mais fraco. O sujeito que depende da moto para chegar no trabalho, porque não tem carro, não tem condições de pegar o transporte, não tem condições de pagar um aplicativo, não é mesmo? Não tem dinheiro para botar gasolina. 7 pau de litro de gasolina. Aí a gente vai penalizar o sujeito, o mais simples, o mais pobre. Não é que todos que usam moto são pobres, tá, gente? Mas a maioria a gente sabe que é. Que depende da moto para trabalhar. E aí a gente vai falar o seguinte, não, nós vamos deixar a faixa aqui principal para quem tem carro, para quem tem ar-condicionado. E vocês, motoqueiros, ó, gente, tem que resolver o problema, senhores autoridades, cobrando o contorno viário, que deveria estar pronto há 10 anos. Fernando, você está chato com esse assunto? 10 anos de atraso. Aí quem vai pagar a conta vai ser o motoqueiro, o motociclista. Claro que vai preservar vidas, fato. Mas o que tem que ser feito para preservar vidas não é penalizar o mais simples, é cobrar as autoridades, os todos poderosos, para terminar o contorno viário, para agilizar a terceira faixa, para ter um sistema de trânsito mais eficaz, com fiscalização. Tira todo esse fluxo pesado da BR-101 nesse trecho e coloca no contorno viário. Olha só a diferença que isso vai fazer. Caminhões, todos os veículos que não vão precisar acessar Palhoça, São José, Florianópolis, vão para o contorno viário. Agora, penalizar o mais simples, de novo? Não, tem que ter essa autoridade toda para chegar lá na artéria e falar, você tem que resolver. Ei, governo federal, ei, Ministério da Infraestrutura, resolve o contorno viário.
Vamos lá, minha gente. Eu posso chamar os destaques aqui do SCC10? Posso chamar? Destaques do SCC10. Quero ver. Santa Catarina vai vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos contra a Covid-19. A imunização começa a partir do dia 1º de setembro e vai ser com Pfizer, a única vacina aprovada pela Anvisa para esta faixa etária. Motocicletas podem ser proibidas de trafegar sobre a BR-101 entre Palhoça e Biguaçu. Órgãos de trânsito planejam impedir motociclistas de usarem as principais faixas da rodovia neste trecho. Acusado de assassinatos em creche de Saudades no Oeste, vai ser encaminhado para avaliação em um hospital psiquiátrico. A defesa do réu, Fabiano Kippermayer, apresentou um laudo atestando esquizofrenia. Corpo encontrado no Morro do Horácio, em Florianópolis. A polícia continua as buscas por outra possível vítima. Os crimes teriam sido cometidos por traficantes. Mais informações você confere scc10.com.br. Destaques do nosso SCC10. Em Joinville está acontecendo uma exposição, viu, Marister? Vai até o dia 23, em homenagem ao aniversário da cidade. 170 anos da cidade. São 20 obras pintadas em óleo, gente, que retratam aí as características da região e também o desenvolvimento urbano da cidade. Para falar sobre esse assunto, nós vamos ao vivo com o repórter David Sacramento e vai explicar que exposição é essa, David. Já estou dando uma olhada aqui, mostra tudo pra gente. Bom dia! Bom dia, Maria. Isso mesmo. É uma obra de arte mais bonita do que a outra, retratando os 170 anos, celebrando o aniversário da maior cidade do estado, Joinville. E como você pode observar, as obras de arte de fato mostram, né, as características culturais, os pontos turísticos de Joinville, mostrando, por exemplo, essa daqui. Joinville, como cidade da chuva, é muito conhecida como a cidade da chuva, né? Mas também todos os outros atrativos e títulos que Joinville carrega. Cidade das flores, cidade dos príncipes, cidade da dança. Mas tem uma obra de arte que me chamou muito a atenção particularmente, Maria, que foi essa aqui. Porque retrata exatamente, né, Joinville, uma artista, mas mostrando também que nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia, uma pessoa que está ainda em quarentena, ou seja, dentro de casa, mantendo o distanciamento social. Para poder falar sobre essas e outras obras de arte, nós estamos aqui neste momento com o artista, né, responsável, Ademar César, ele que pintou esses quadros maravilhosos. Ademar, por que retratar a pandemia na obra de arte no aniversário de 170 anos de Joinville? Olha, David, na verdade essa obra ela tem uma história bastante interessante. Por quê? Quando há mais de 2 anos eu pensei em pintar uma coleção em homenagem a Joinville, esse era o 3º quadro que eu estava pintando e não havia, nem sequer se pensava em pandemia naquela época. Então esse quadro não seria assim. Na verdade, esse quadro é um quadro que ele está representando a transformação de uma cidade através da arte, pelo símbolo da borboleta, né? E uma típica joinvilense, tocando, né, um instrumento musical. Então eu quis provocar o público dessa maneira. Foi no exato momento em que aconteceu o blackdown, a pandemia, para tudo, todo mundo calado, ninguém pode se reunir, ninguém pode se expressar. Então me deu essa sensação estranha do silêncio. Muito legal, Ademar. Agora, uma coisa que eu acho muito legal da sua obra de arte é que ela está em todo lugar da cidade. O senhor sempre é muito conhecido aqui em Joinville por retratar a cidade em vários locais urbanos, né? Agora, nós temos aqui uma homenagem a Joinville, 170 anos da cidade. O aniversário foi em março, mas nós estamos no mês de agosto, porque ainda a obra está aqui de pé. Exatamente. Então, dia 9 de março, seria 170 anos, seria aquele dia que Joinville entraria em festa, né? Com desfiles, apresentações, eventos, e nós ficamos impedidos de fazer isso. Então, nós tivemos uma ideia, vamos fazer o movimento ao contrário. Ao invés de chamar o público para a exposição, vamos fazer a exposição ir ao encontro do público. E aí nós escolhemos vários lugares públicos de Joinville, vários tipos de lugares, né? Bem diversificados, e começamos a levar essa exposição, transformamos ela numa exposição itinerante. E a surpresa foi maravilhosa, porque o retorno
foi fantástico. Então a gente ficou muito feliz com isso. Então nós estamos indo de encontro ao público. Aqui nesse momento nós estamos no Shopping Miller, estamos atingindo esse público que é um público maravilhoso. Eu me sinto muito honrado em estar expondo aqui nesse ambiente, porque a gente já vem de parceria há muito tempo, né? Eu e o Shopping Miller. Então, aqui, nesse momento, eu gostaria de convidar o público a vir visitar essa exposição e tentar sentir de que forma você vai ser tocado por essa exposição. Porque aqui eu estou abordando o sentimento de ser joinvilense. Eu sou joinvilense, nasci aqui, me desenvolvi aqui. Eu estudei aqui e me profissionalizei. Sou um artista daqui. Então, eu gostaria que você viesse aqui e tentasse entender por que você é joinvilense, de que forma você age, qual é o seu papel nesse contexto. Muito obrigado, Ademar. Tá aí as obras de arte que estão sendo expostas aqui. Só lembrando para vocês, se você ficou com vontade de conhecer um pouquinho aqui destas obras no Shopping Miller, você pode vir aqui todos os dias da semana, de segunda a domingo. A exposição vai estar aqui aberta. Só lembrando que, enquanto o horário do shopping, de 10 horas até as 10 horas da noite, enquanto o shopping estiver aberto, no segundo piso, ao lado do cinema. Se você ficou com vontade, então vem aqui conferir essas obras maravilhosas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa, David! Vou te falar que me deu uma saudade de Joinville, viu? Conseguindo ver o pórtico, essas construções germânicas, né? Bem do estilinho de Joinville, Fernando. Você sabe, né? Quando vai pra lá, a gente já se depara com essa cultura. Lindas imagens, uma mais bonita do que a outra. Tá aí para comemorar um pouquinho os 170 anos de Joinville com a arte, né? Que a cidade respira a arte, a dança. Muito bonita. E as flores também, né? A Cidade das Flores, não podia faltar flor também nessas imagens aí. Muito obrigada, viu, David? Gostei. Muito bom, a gente passeando pela exposição. Gente, hoje tem aqui no nosso SCC Meio Dia o quadro que te ajuda a cuidar das finanças. É sim, Fernando. Hoje o Tempo de Valor traz dicas sobre organização financeira. E agora você já sabe, né, Fernando? Toda quarta-feira a gente fala sobre dinheiro, investimentos, a gente fala sobre finanças com você. E hoje você vai ver como mudanças simples podem transformar vidas. Daqui a pouco você vai conhecer a história da Cristiane, Fernando. Ela até se emociona, sabia? Na hora que ela vai contar como mudou e como melhorou a vida dela depois que ela começou a cuidar melhor das finanças. Olha só um trechinho. Estar em sintonia com as finanças vai muito além do que ter as contas pagas e entender que o que se ganha já é o suficiente. Estar de bem com o dinheiro pode fazer muito bem para a saúde mental e garantir uma vida tranquila e harmoniosa com a família, com os amigos e também no meio profissional. É a gente se programar, é a gente colocar a gente em primeiro lugar, né? Na posição de merecer aquele investimento, né? De realmente usufruir. A questão financeira, ela reflete diretamente na nossa vida, né? Não tem como. O dinheiro, ele é importante. Inclusive, os estudos mostram que o dinheiro tem sim uma relação com felicidade. E é importante a gente dizer que é uma relação em que, quando eu não tenho nenhum dinheiro, eu realmente vou ser uma pessoa mais infeliz. Então, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, são pessoas infelizes. Mas essa linha, ela vai até um limite. Então, a partir do momento que eu tenho uma condição financeira em que eu posso ter uma casa, eu posso ter um meio de transporte legal, eu posso me relacionar, eu posso sair, eu posso me divertir. Essa questão do dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, eu não vou ser mais feliz. Trechinho. Daqui a pouco a gente dá dicas, responde as dúvidas de vocês, porque tem especialista ao vivo para falar sobre o assunto, para ajudar a clarear as finanças, né? Os ganhos, os gastos, para que a gente consiga organizar e melhorar o nosso mês. Já, não sai daí, já pode mandar a sua pergunta, inclusive, sobre o tema de hoje, que é a organização financeira. Quem sabe a sua pergunta é respondida ao vivo. Hoje também é dia de live, é dia de conteúdo estendido. Então a gente sai daqui e parte para o Facebook. Não sai daí. Agora um pequeno intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia, já com Cleiton Ramos para falar de esporte. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga Maria. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Legal, melhor agora, né? Falando com você, com o Fernando, com a Cibele, pessoal de casa, falar de esporte. A Libertadores está dando uma parada agora, né, Maria? Deu uma pausa. É, uma pausa aí, só no mês que vem.
mas a gente tem Champions League, né, com exclusividade aqui na tela do SCC SBT e muitas atrações também. Inclusive, hoje, eu queria que você me contasse de um projeto que você foi lá conhecer, Projeto Chico Science. Isso, o Projeto Chico Science, né? A gente esteve lá hoje. Agora, dá licença, Maria. Você está falando do Projeto Chico Science, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a máscara aqui, né? Eu já vim inventar Eu moda. vou ali e já volto. Só um pouquinho, Maria. Rapidinho. Calma, Maria, não fica assustada não. Eu saí rapidinho, mas eu volto. Estou aqui na quadra da Consulado, no Saco dos Limões, para apresentar o projeto Chico Science, que faz um trabalho muito legal com essa garotada. Está ali o professor Ezequiel, junto com a meninada, aqui na tela do SCC SBT. Posso ouvir um boa tarde da galera? Boa tarde, galerinha! Maravilha, chega mais aí, professor Ezequiel. Vai falar pra gente desse projeto muito legal. Tudo bem, professor? Legal, bacana. Parabéns pelo projeto, essa meninada aí. Conta pra gente como é que funciona. Então, o projeto funciona aqui na quadra da Consulado, aqui do nosso presidente Rafael Ferreira, junto com o professor Marcelo Santos, certo? O projeto é totalmente gratuito para essas crianças das comunidades, certo? Nas segundas, quartas, quintas e sexta-feira. Em homenagem ao Chico Science, do cantor pernambucano, né? Que fez uma grande parte da cultura brasileira, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma influência da cultura lá, portanto que os uniformes são do Santinha, né, que era o time de coração do Chico Science, e graças a Deus a gente conseguiu contato com a filha dele e agora a gente está cada vez mais unido em prol dos projetos sociais e tirar essas crianças da vulnerabilidade social. Legal, fala bem, gostei, eu tive uma ideia aqui, como eu estou lá no estúdio, tenho que voltar para lá, eu vou te dar uma missão, hein? Certo, vamos embora. Pode ser? Vamos embora? Ó, repórter para terminar a matéria, topa? Topo, claro, vô. Microfone é teu, vamos lá, fala o que quiser, meu irmão, apresenta todo mundo aí, vamos lá, voltando para o estúdio. Vamos lá então, galera. Estamos aqui na quadra da Consulado, como eu já falei, com a galera do projeto social Chute Certo, juntamente com a Associação Chico Science e o professor Marcelo Santos, certo? Esse projeto veio para mudar a vida dessas crianças aqui do Caeira do Saco de Limões, que viviam na vulnerabilidade social. No contraturno escolar não tinha nada, né? Então o professor Marcelo Santos veio para cá, fechamos com o Rafael Ferreira e ele conseguiu fazer essas criançadas todas aqui para a quadra. Marcelo, qual a importância dessas crianças no projeto do Chico Science em parceria com a escolinha Marcelinho Santos? A importância é muito grande, né, para a comunidade, né? Até agradecer ao Rafa, o presidente da Consulado, que nos abriu o espaço, né? Porque essas crianças, são mais de 150 crianças aqui no projeto e essas crianças não ficam ansiosas, né? Após o término do colégio. Você como coordenador geral do projeto, certo? O que esse projeto pode mudar na vida de uma criança? A gente tem sempre que lembrar, né, que um projeto como esse, todos esses projetos, eles vêm apenas para agregar, sempre. Fazer uma integração entre os núcleos, né, do projeto Chico Science, que são 9 ao todo, né? E a gente lembrar que para uma criança ter um espaço diferenciado, alegre, feliz, onde ela vai poder socializar com outras crianças, criando, né, muitas possibilidades para a vida dela através desse esporte, né, faz uma diferença enorme para elas. O João tem a filha dele fazendo o projeto aqui conosco e o filho também, certo? 3, né, João? João, e o que está mudando na vida das crianças? Cara, é uma atividade importante aqui para nossa comunidade que a gente não tinha, né? E quando o Babão, conhecido como Babão aqui pela comunidade, é um apelido carinhoso que a gente tem com ele, se envolveu com a comunidade, abraçou e aí a gurizada tem atividade todo dia, para mim é maravilhoso. Hoje o projeto do Chico Science está na comunidade da Costeira, Saco de Limões, Caeira, Monte Verde, Ponta das Canas, Barra da Lagoa, 2 núcleos, Pantanal e estamos chegando no Campestre também. Quem quiser fazer parte desse projeto, pode vir conosco, tem a rede social lá que é Acre Chico Science. O projeto é totalmente gratuito, é uma luta que a gente conquistou lá atrás, eu sempre falei, enquanto a gente conseguir força para fazer o projeto sempre gratuito, é isso aqui que vai acontecer, ó. Crianças fora da rua e dentro da quadra procurando esporte. Aí, Cleito, o que achou? Posso ser contratado? Valeu! Opa, pode sim. Pode ser, sim, Cleiton? pode sim. Foi muito bem, deu tempo de chegar aí. Foi bem o moço, né, Maria? Gostei, viu, dessa tua... Você se teletransportou pra lá, voltou. Pois é, rapidinho. A gente se vira aí e tal, né? Mas, ó, brincadeiras à parte, Maria, você tá convidada lá. Eu acho que tudo que é projeto que tira a criançada das ruas, né? Faz um bem danado, é um projeto totalmente gratuito, ele faz questão de frisar, né? Tem muitos projetos semelhantes na cidade, né? Todo mundo pode escolher um caminho, e esse caminho a gente tem que começar a escolher
desde pequenininho, para trilhar um caminho bonito, um caminho de sucesso. E por que não o esporte, não é mesmo, Cleiton? Que é um baita, né, meio de inclusão, né, Maria? Isso mesmo. Legal. Fala agora de Libertadores, tá bom, Maria? Vamos lá, então. Libertadores, eu lembro a você que acompanha a nossa programação, tá dando uma pausa agora. Só no mês que vem a gente vai ter Libertadores da América e você vai acompanhar com exclusividade aqui na tela do SCC SBT. Mês que vem vai ter Barcelona e Flamengo e também o confronto brasileiro na semifinal. Estamos falando de Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo vai pegar fogo e com certeza você vai acompanhar todos os detalhes aqui na nossa programação. Agora, Índio, dá uma pausa aí na trilha do esporte e bota aquela outra trilha, ó. Olha essa trilha aí, meu irmão. Essa trilha arrepia, não arrepia não? É a trilha da Champions League. Quem gosta de futebol, quando ouve essa música, imagina o atleta então, entrando em campo, né, na hora da bola rolar, quando essa trilha, porque todos os jogos da Champions tem essa trilha, realmente é uma trilha clássica. E essa trilha, onde é que você vai ver? Aqui, na programação do SCC SBT. Aliás, o nosso timaço já está escalado. Olha só a chamada da Champions League, pode soltar aí. Com o nosso carimbo aí, ó, SCC SBT Champions League com exclusividade na TV aberta aqui na tela do SCC SBT. E ontem a gente já sentiu um pouco desse clima que vai ter a Champions League na edição deste ano. Ontem tivemos um jogo exclusivo aqui na nossa programação do SCC SBT. O Benfica avançou para a próxima fase da competição e vai se juntar agora a PSG, Barcelona, Bayern, Real Madrid e, rapaz, só vai ter fera. Vamos acompanhar. O Benfica, que venceu o primeiro confronto por 2-1, conseguiu se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões de forma heróica nesta terça-feira. Equipe de Jorge Jesus, ex-técnico do Mengão. Ao visitar o PSV, o time português segurou empate por 0-0, mesmo com o cartão vermelho de Lucas Veríssimo, brasileiro. A rede não balançou, mas isso não quer dizer que faltou emoção. Tentou jogar, ela vai pintar o gol, Rafa Silva! Manduek, sempre puxando para a perna esquerda, de fora! Tem espaço, surgem os espaços. Manduek, de frente na área, driblou, vai fazer! Vlachodimos pegou! Yaremchuk, o ucraniano, acelerou de longe! Olha aí, falhou o Morato, Gakpo, a chance, o chute, vai fazer na trave, perdeu! Sem goleiro! 39, olha o PSV, Vertesen bateu, Vlachodimos pegou o rebote, incrível! Agora o Benfica vai se juntar aos grandes da Europa. Você vai ver o Benfica, vai ver o Real Madrid, o Barcelona, a Inter de Milão, o Milan, o Paris Saint-Germain e grandes craques desfilando na tela do SBT. Exclusividade na tela do SCC SBT. Fernando, Champions League é a coqueluche do futebol mundial, viu, Fernando? Não sei nem falar isso que você disse aí, coqueluche. Coqueluche. Obrigado, Cleiton Ramos. Valeu, um abraço. O homem do esporte aqui no SCC, Cleiton Ramos e a Champions League na tela do nosso SCC SBT. Quando é que você narra um joguinho da Champions? Ou quem sabe o dia. Narra um lance pra nós aí do Neymar. Ah, quem sabe o dia. Dizem que o Hermano, essa fera que tá aí com a gente. Também, narrador, né? também. Narrador? Também. Quando ainda bota Dominique comentar, tu no comentário e o Hermano narrar, nós temos nossa Pode equipe ser, esportiva. exatamente. Vamos começar a transmitir o jogo? Precisamos de um produtor, um coordenador. É isso aí. Eu faço torcida. Tá bom. Tchau, viu, Cleiton? Valeu, Chega de abraço. conversa. Vai trabalhar, meu querido. Vamos lá, vamos entrar num assunto aqui, BR 282, a discussão do SCC Meio-Dia. E a gente vai comprar essa briga. Por isso, deixa eu abrir aqui que os meus colegas já estão em 2 pontos diferentes da 282. Aqui estão eles, Sheina Marcon, Serra Catarinense, Arles Amaro, Grande Florianópolis.
Vamos direto então para a Serra conversar com a Shaina, onde as obras devem acontecer, terceira faixa, e na verdade obras de melhorias na rodovia. A Shaina já está comigo ao vivo aqui. Shaina, conta pra gente o que deve ser feito. Para resumir para o nosso telespectador, da BR-282, liga o litoral a oeste, passando pela Serra. Hoje, a grande maioria desta rodovia ainda é de pista simples, por isso ela é muito perigosa. Muitos acidentes acontecem e agora a cobrança por melhorias para facilitar a vida do caminhoneiro, do motorista. Aí na Serra, o que deve ser feito, hein, Shaina? Bom dia. Bom dia novamente para você, Fernando, para todos que nos assistem aqui no SCC Meio Dia. Olha, por enquanto, a tão sonhada duplicação da BR-282 não vai sair. Como você falou, somente melhorias e terceiras faixas serão instaladas. As melhorias serão feitas ao longo dos 200 quilômetros entre Lages e Florianópolis e as terceiras faixas serão construídas em 40 quilômetros no sentido oeste de Palhoça a Lages e também no sentido inverso, 28 quilômetros serão feitas terceiras faixas no sentido Lages a Palhoça. Isso deve ajudar a reduzir os custos para uma futura concessão da rodovia e aí, quem sabe, uma futura duplicação da BR-282. Então, o que ficou definido na última audiência realizada em Brasília com a Comissão de Infraestrutura é a implantação da terceira faixa no quilômetro 207, na chegada a Lages, com recursos de emenda parlamentar. Serão 2,3 quilômetros aqui no distrito de Índios. Essa região aqui dos Índios, né, um fluxo muito grande de veículos que trafegam aqui por esse ponto. Outro trecho que deve ser contemplado aqui na região é o quilômetro 210, que também deverá ser feito através de recursos via emenda parlamentar. Essas terceiras faixas vão ser feitas justamente nos pontos mais críticos da rodovia, locais com um fluxo muito grande de veículos, como essa parte do Trevo dos Índios que eu falei, que muita gente passa por aqui tanto para seguir para Florianópolis, como para seguir para a BR-470 via SC-114. Outro problema que os motoristas enfrentam em alguns trechos da rodovia aqui na região é a falta de sinalização da pista em alguns pontos, principalmente para quem viaja à noite, encontra dificuldades porque as faixas centrais estão apagadas. Em alguns locais, nem faixas sinalizadas tem. A rodovia é super importante aqui para a economia, para o desenvolvimento da região da Serra, porque ela faz ligação com outras rodovias e também com outras SCs aqui da região da Serra Catarinense. Também é caminho importante para o escoamento da produção da fruticultura, da madeira e também de outros produtos regionais. Nesse ponto que eu estou aqui é a parte onde a travessia urbana, né, da região aqui da Serra, aqui de Lages, onde os motoristas têm um grande fluxo de motoristas aqui, caminhões, carros de passeio e também dá acesso a alguns bairros aqui de Lages. Então, a movimentação é super grande, então essas melhorias devem ser feitas na entrada aqui de Lages, né, em direção à Palhoça, no Trevo de Índios, onde o fluxo é muito grande, e também no quilômetro 210 aqui da região da Serra Catarinense, viu, Fernando? Shaina, muito bom relato, obrigado pelas informações. Então, na Serra Catarinense, a expectativa da construção desta terceira faixa em pontos específicos, na chegada de Lages, comunidade de Índios, justamente para diminuir o fluxo ali, não é mesmo? A lentidão, diminuir a lentidão, para que o fluxo de veículos possa ter maior vazão em trechos que hoje são de muita lentidão e de registro de acidentes. Esta a informação que vem da Serra Catarinense, benefícios para a BR-282. Claro que a grande expectativa é de uma duplicação de ponta a ponta. Por enquanto, devem acontecer melhorias em pontos específicos. Por isso, o Arles já está aqui. Ele vai falar para a gente, assim como a Shaina relatou o que acontece na Serra Catarinense e quais os investimentos que devem acontecer lá no trecho da Serra, o Arles ficou responsável por mostrar para a gente o que deve ser feito no trecho da região do litoral da Grande Florianópolis. Arles Amaro, na Grande Florianópolis, BR-282, o que deve ser feito? Quais os investimentos? Conta tudo! Bom, Fernando, por enquanto as discussões ainda estão acontecendo, né, para saber o que pode ser feito aqui nesse trecho entre a BR-101 e a BR-116. A BR, que é de responsabilidade do governo federal,
o governo do estado disse que até tem verba para investir aqui e melhorar a qualidade de quem trafega por aqui todos os dias, né? Com duplicações, com construções de mais terceiras faixas. O trecho até tem alguns pontos aqui de terceira faixa que ajuda a dar mais fluidez no trânsito, já que esse trecho tem muitos caminhões. E os caminhões, nesse trecho que é o pé da Serra Catarinense, começa a ficar um pouco mais lento, né? Em função do grande fluxo de veículos. Mas, para fazer esses investimentos, o governo do estado diz que aguarda um projeto do governo federal. Uma outra discussão que acontece aqui também nesse trecho é a concessão para a Arteres, que já administra a BR-101 no sentido sul e também a BR-116. Seria uma outra alternativa, o que, é claro, acarretaria em cobrança de pedágio. Mas será que os motoristas concordam com a implantação de uma praça de pedágio aqui nesse trecho? A gente vai entender agora na reportagem. BR-282, uma rodovia com título federal, mas o DNA é 100% catarinense. Começa e termina dentro do estado e corta Santa Catarina de leste a oeste. Nasce em Florianópolis, na cabeceira das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, e passa por cidades importantes como Lages, Joaçaba, Xanxerê e São Miguel do Oeste, até chegar em Paraíso, na fronteira com a Argentina. É responsável por escoar boa parte da produção agrícola, que é exportada para outros países, sinônimo de receita e de desenvolvimento para o estado. Sabemos que 70% das exportações do estado de Santa Catarina em 2020 vieram do agronegócio, que vem da região oeste. Parte dessa produção vem pelo 82. Tudo que se atende a Grande Florianópolis e Porto de Imbituba, o sul do estado, vem pela 282. Mas o desenvolvimento está custando a chegar por aqui. A rodovia de pista simples e alto tráfego de caminhões registra lentidão em vários trechos. Lentidão que exige paciência. Os que não têm se arriscam em ultrapassagens proibidas, colaborando com as estatísticas da 282, nada otimistas. Só este ano, entre janeiro e julho, foram registrados 670 acidentes. Isso dá uma média de 3 por dia. 786 pessoas ficaram feridas e outras 48 perderam a vida circulando por aqui. A principal causa das ocorrências é a falha humana. Imprudências como falta de atenção, ultrapassagem indevida ou excesso de velocidade, principalmente em dias de chuva, quando o número de acidentes dobra em relação aos dias de tempo bom. Na 282, há um grande fluxo de veículos de carga. Por isso, seria muito importante a construção de mais terceiras faixas, para que os veículos leves possam passar pelos veículos pesados sem ter que invadir a pista contrária. A evidente necessidade de investimentos fez a Federação das Indústrias de Santa Catarina elaborar um projeto dentro do programa de humanização de rodovias catarinenses. Nele, existem projetos de melhorias, começando pelo trecho mais crítico entre Palhoça e Alfredo Wagner. Uma solução bastante prática e viável. Nós estimamos aí um total de 196 milhões em investimentos, o que não é razoável, e se priorizar pelos acidentes, selecionamos o trecho Palhoça-Alfredo Wagner, com investimento de 45 milhões, daria grande fluidez com as terceiras faixas e seria uma forma de dar maior eficiência e maior segurança a esse eixo de grande importância para o estado de Santa Catarina. Se por um lado a Fiesc já tem estudos e até estimativa de valores para a otimização da rodovia, o governo do estado aguarda a elaboração de um projeto por parte do governo federal para liberar os investimentos. A 282, embora seja extremamente importante, especialmente no que se refere ao trecho de Lages à BR-101, aí a gente está falando muito da inserção e implantação de terceiras faixas, ela carece de projetos. Então, diferentemente da 285, que falta recurso para finalizar a obra, da 470 e da 163 e da 280, que as empresas estão contratadas e só falta o recurso para fazer a obra acontecer, no caso da 282, infelizmente, ainda a gente não tem os projetos. Outra discussão que acontece de forma paralela é com relação à concessão do trecho entre a BR-101, na Grande Florianópolis, e a BR-116, em Lages, para a Arteres, concessionária que já administra estas rodovias. O fato é que isso é uma decisão e uma gestão do governo federal. Aí o Estado, nesse ponto, o Estado não vai contribuir, vai estar somando, mas de fato é algo que tem que ser gerenciado e decidido pelo governo federal. Por parte do governo do Estado, há o compromisso em tendo os projetos, vamos ter os recursos para que as obras possam
acontecer. Mesmo que a concessão resulte em cobrança de pedágio, quem circula com frequência por esta, que é uma das rodovias mais perigosas do estado, não se importa com uma tarifa justa, desde que ofereça boas condições de tráfego. Seria bom, se não fosse muito alto também o custo, né? Mas seria bom, com certeza. Ia melhorar a qualidade da viagem. Com certeza. E aí evita, né, todo esse caos, condicionamento, horário, temporada, agora que vem. Nós não somos contra o pedágio, nós somos contra as boas rodovias, evitar acidentes, evitar vidas, perda de vidas, evitar uma série de prejuízos que nós já temos. Então, o pedágio, ele, logicamente, ele pode existir desde que tenha uma rodovia trafegável, uma rodovia que dá fluidez ao trânsito. Já imaginou R$1.000 na sua mão todo dia? A Tirol quer te dar essa mãozinha com a promoção Tirol R$1.000 todo dia. E olha como é simples. Basta comprar 3 produtos diferentes da Tirol e cadastrar o cupom no site promotirol.com.br. E aí pronto, você já está concorrendo e pode ganhar R$1.000 todo dia para comprar algo que você deseja, realizar um sonho ou até pagar aquela conta que está atrasada. Afinal, é um prêmio muito bom que vai te ajudar nesse momento. E olha só que legal, se você comprar qualquer iogurte, manteiga ou leite condensado Tirol, você multiplica as suas chances de ganhar. São mais de 150 produtos para você escolher e participar. Promoção Tirol R$1.000 todo dia. É sabor e prêmios todos os dias para você. Para saber mais, acesse promotirol.com.br, participe e boa sorte. Hoje, uma decisão histórica deve acontecer no Superior Tribunal Federal. A demarcação e ampliação de terras indígenas. Quem traz para a gente os detalhes, inclusive decisão que vai impactar o meio rural catarinense, é a Sueli Skelsen. Estamos em Vitor Meireles, cidade pequena de 5.000 habitantes, mas é aqui que começa um impasse histórico. Um julgamento que vai decidir sobre a ampliação e a demarcação de terras indígenas, hoje no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento é considerado um marco temporal, ou seja, tudo que for decidido no estado será levado em conta ao resto do país. Por isso, essa situação não importa somente aos agricultores, nem somente aos indígenas, mas a todos os brasileiros. O que está em jogo no STF é a possível ampliação da demarcação de terras indígenas, próximas a Vitor Meireles. Elas ficam na terra da tribo Xoclen-Laclanon, que sairia dos atuais 15.000 hectares para 37.000 hectares. Para isso, quase 800 famílias que hoje estão no espaço e que vivem da agricultura podem ser retiradas do local. E praticamente 80% da economia da cidade vem do campo. Para ter uma ideia, 1.000 pessoas aqui são associadas a cooperativas e não conseguem liberar crédito para investir por conta desse impasse. O seu Chico mora em uma propriedade herdada pelo pai com mais 22 pessoas e sobrevive da produção de leite, suínos, aves e milho. Ele é um dos afetados. E certamente, esses agricultores, têm a escritura desde dessa época e sempre viveu em harmonia com os índios e o agricultor familiar. Essas escrituras aqui, temos de 1902, de 1903, então o agricultor não invadiu essas propriedades, está aí trabalhando todos esses anos, e produzindo alimento para a nação. E que a gente não queria, que acontecesse, que realmente tivesse conflito. Se de repente derrubar esse marco temporal, a nossa terra do país fica sem lei. Não tem mais regulamento. O seu Tarcísio é um representante dos agricultores e se emociona ao falar da família e dos impactos que essa decisão pode causar. Da minha posição, quem nos ouvir e assistir, com certeza eu chegar e dizer para os meus filhos que essa propriedade não é mais nossa, será muito difícil nesse momento. E hoje será o dia de julgamento, então a população de Vitor Meireles e os agricultores que vivem aqui, é um dia de muita pressão e tem muita gente, eu acredito que hoje com 65 anos, para começar tudo de novo, que eu tenho hoje e vivo aqui há 64 anos, será um momento muito difícil
para a nossa comunidade. Já o seu João vive na comunidade indígena em José Boatê desde 2014. E ele sabe que eles lutam pelos direitos de terem onde plantar. Nossa reivindicação é que nós precisamos dessa terra porque nós temos índios, mais de 3 mil índios, e nós não temos lugar para todos morar. Por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui, ó, nessa barragem aqui, ela fez com que nós saíssemos das terras melhores que nós tínhamos, onde nós plantava, onde nós vivia com a plantação que nós fazia. Hoje, tem índios que trabalham, né, nas empresas, um trabalha, é professor, outro é aposentado. Então, a gente vive dessa maneira, na verdade, prejudicado, mas tem que concordar com as coisas. Na verdade, assim, estão reivindicando, né, por nós, né, e a gente aqui representa os que estão lá e o povo que também estão aqui. Então, como foi dito, a gente espera o Supremo, né, decidir. O que o Supremo decidir vai prejudicar com certeza os dois lados, né? Mas enfim, a gente está aqui representando o povo que estão lá. Mais de 200 integrantes das tribos participam da manifestação para defender a ampliação das terras. Enquanto isso, os agricultores temem sair das suas propriedades. Bora lá então, agora é hora da política, já está com a gente aqui Cláudio Prisco. Boa tarde, Prisco. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Vamos falar ainda da repercussão da reunião dos governadores e a participação de Carlos Moisés. Exatamente. Nós temos agora dois trechos de uma manifestação do governador mineiro Romeu Zema. Pode rodar, Romeu. Gostaria de fazer aqui a minha breve fala, completando um pouco daquilo que o governador Dória e o governador Moisés comentaram. Eu vejo que há sim uma grande insatisfação nossa, governadores, da população, com esses ataques à democracia. E eu compartilho plenamente desses ataques. Sei que não temos tido uma boa vontade por parte do Poder Público Federal com relação às instituições. Mas o que eu questiono é o formato. Eu vejo que esse formato de a cada fato ser emitida uma carta, um comunicado, é o que não é satisfatório. Como foi dito pelo Moisés, talvez o melhor seria uma reunião com os envolvidos, nós estarmos questionando frente a frente e principalmente estarmos levando propostas. Ficar mandando pedra, mais uma vez nós vamos cair nessa vala aí da polarização, de que estamos só seguindo caminhos opostos e cada vez mais distantes. Muito bem, é aquilo que falamos ontem aqui. Indireta, quase que direta, para o factoide João Dória Júnior e também para os governadores do PT que querem isso, palanque. Ataques ao governo, ao presidente da República. Posicionamento de Zema que veio ratificar, confirmar a posição assumida pelo governador Carlos Moisés. Que se faça um encontro conjunto de todos os chefes de poderes com os governadores ou em separado. Agora, chega de blá, blá, blá e politicagem. Chega de oportunismo. Próximo trecho. E se o presidente tem defeitos, eu quero lembrar aqui, nós também deveríamos apontar defeitos do Supremo. Nós sabemos que alguns meses atrás o Supremo liberou um bandido de altíssima periculosidade. O Fórum de Governadores se manifestou a respeito? Não vi. Deveríamos também nos manifestar a respeito do Congresso. Eu julgo um absurdo no momento como esse o Congresso liberar uma verba de quase 7 bilhões para fundo eleitoral, no momento em que a maioria da população passa fome. Não vi ninguém propondo isso. Então, vamos abranger a pauta também. Parece que o Fórum de Governadores ficou muito focado no Executivo. Mas eu tenho muitas pautas aqui que me perturbam no Congresso e no Supremo também. Então vejo que essas ações que esses outros poderes fazem também acabam prejudicando muito a governabilidade e até mesmo a democracia do nosso país.
Fica aí a sugestão. Muito obrigado. Colocou o dedo na ferida, seu Dória. Governadores do PT, isso é independência, isso é postura, isto é comportamento. E está de parabéns também o governador Carlos Moisés, meu caro Fernando. Que foi quem iniciou, né, essa conversa. Agora nós vamos falar sobre a posição do senador Amin com relação ao pedido de impeachment feito pelo presidente da República contra Alexandre de Moraes, ministro do STF. Roda VT. Que o meu querido amigo Lazier Martins fale mais uma vez sobre o requerimento 11, que eu subscrevi e considero essencial para que haja Estado democrático de direito. Ou eu vou sancionar aqui, vou trazer para esta casa a frase que alguns usam em outros templos: mexeu com um, mexeu com todos. Que história é essa? Mexeu com um, mexeu com todos é uma proclamação cabível na máfia, mas não no poder legislativo ou no poder executivo e muito menos no poder judiciário. Mexer com um, mexeu com todos, isso é coisa de máfia. É isso aí. Também colocou o dedo na ferida. Esperidião Amin, que é um dos melhores quadros dos 81 senadores, independente, não deve nada à justiça, político e parlamentar honrado, que bem representa Santa Catarina e que tem coragem de colocar e mandar esse recado. Se você não captou a mensagem, vamos botar no telão, Fernando. Não vamos ler, não. Fecha o telão. Deixa um pouquinho aí, enquanto isso eu vou falando. Ali no segundo parágrafo, o recado foi para a nota oficial, emitida pelo Supremo Tribunal Federal, contra o presidente da República, por ter ingressado na sexta-noite, sexta final de tarde, com um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Eles não usaram a expressão mexendo com um, mexe com todos, mas o sentido ali no segundo parágrafo é mais ou menos esse. Aqui nós estamos fechadinhos. E o senador falou em máfia. Máfia. Vamos ao próximo trecho do Esperidião Amin. Ele se referia ali ao meu amigo Lazier, é Lazier Martins, senador que representa, aliás, muito bem, assim como a mim, mas representa o Rio Grande do Sul, estado vizinho. Próximo trecho. Se o pedido de impeachment cumpre os dispositivos legais, ele deve passar para a etapa seguinte, jamais conferindo a alguém monocraticamente o direito de usar o pedido para os seus interesses pessoais. Como dizem, já foi usado. Muito bem, é isso aí. A decisão é da mesa, o encaminhamento é da mesa. Se o pedido de impeachment, seja esse apresentado por Jair Bolsonaro ou qualquer outro dos outros 17 que lá tramitam, se cumpre com aspecto legal e técnico, que a mesa, não apenas o presidente, toque para frente, encaminhe para a próxima etapa, e não exclusivamente o presidente. Ele não está se referindo a Rodrigo Pacheco, mas no passado, o Canalheiros, Renan, a Davi Alcolumbre, os dois mais enrolados do que nunca no Supremo Tribunal Federal, com vários processos, aí usavam isso como margem de manobra para administrar os seus processos no Supremo. O Supremo se presta a isso, sim, e esses políticos de baixo calibre, impostores, fazem esse jogo, ao qual o Supremo concorda e participa. Vamos ver Rodrigo Pacheco. Ele, além de advogado criminalista, tem empresas de transporte coletivo em Minas Gerais e tem processos do interesse do Supremo. Olho aberto, vamos ficar atento. Agora vamos ver o que disse o deputado aqui por Santa Catarina, Kennedy Nunes, contra Alexandre de Moraes. E daí passo a pensar
que a prisão de Roberto Jefferson e a não possibilidade dele cumprir ao menos a prisão inconstitucional na sua casa para tratamento de saúde, me parece, senhor Alexandre de Moraes, uma queima de arquivo. Parece que o Supremo Tribunal Federal está querendo matar Roberto Jefferson na prisão para não sair nada do que ele tem. Isso porque a outra vez que o Roberto Jefferson foi preso, ele derrubou a República. Ele denunciou o mensalão do PT. E agora, quando o Roberto Jefferson fala e fala mesmo contra os abusos do STF, quando fala que o senhor Alexandre de Moraes passou uma vida inteira defendendo o PCC, uma facção criminosa, e que de repente vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Para quem enfrentou Zé Dirceu, o todo-poderoso guerrilheiro do PT, e botou abaixo o governo de Lula, conseguiu se reeleger depois, mas Zé caiu. E o PT ficou maculado pelo mensalão e depois veio o Petrolão. Agora a próxima vítima de Roberto Jefferson, uma vez solto, é Alexandre de Moraes, mas ele tem medo. Próximo trecho do Kennedy. Que justiça é essa que nós estamos vivendo? Uma máfia da toga, uma ditadura judicial. Algo jamais imaginável. Nesse momento de tensão entre os poderes, todo mundo imaginaria que a ruptura viria do presidente da República, porque dizem que ele fala demais, que ele fala muito, que ele é intolerante. Mas não, ninguém imaginava que a ruptura desse processo viria de quem deveria ser o guardião da Constituição. Vocês, ministros do STF, não mandam no país. Vai chegar o dia de vocês de verem a força da rua. Ele fala em máfia da toga. Esperidião falou em máfia também. Detalhe, é interessante esses cruzamentos. Próximo telão. Muito bem, aqui nós temos Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, presidente e vice, o Canalheiros, relator. Os três sabem onde foram? Foram ontem visitar Alexandre de Moraes, prestar solidariedade pelo pedido de impeachment patrocinado por Jair Bolsonaro. Vejam só, um ministro receber senadores desse calibre, mais sujos do que pau de galinheiro, para receber solidariedade. Que é isso? Onde nós estamos? Isso é um circo. E o pior, Fernando, ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e informou os três que tem mantido contato com os secretários de segurança de todo o país sobre o risco de golpe no dia 7 de setembro. Ou seja, ele continua secretário de segurança, então ele não é mais ministro do Supremo? Que brincadeira é essa? E disse aos senadores, sabe o quê? Nesse inconveniente, inadequado e impróprio encontro, disse o seguinte: bateu, levou. Como querem dizer, se o presidente criticar, recebe o troco. O modo do Supremo hoje é esse. Bateu, levou, que nem Fernando Collor lá no início da década de 90. Vejam só a que ponto nós chegamos, Fernando. Obrigado, realmente é o final da linha. Estamos no mais baixo subterrâneo da política dentro do judiciário da Suprema Corte. Obrigado, Prisco. Abraço. Intervalo rápido, na volta tem Tempo de Valor. Estamos de volta e chegou a hora do Tempo de Valor. Hoje nós vamos falar sobre organização financeira e te ajudar a organizar o seu mês, a melhorar a maneira como você cuida do seu dinheiro. Você vai ver que mudanças simples podem fazer toda a diferença, transformar a sua vida, a vida da sua família. Já já o educador financeiro Fabrício Baumgartner vai dar dicas importantes para você ao vivo, mas primeiro você vai conhecer a história da Cristiane. Ela até se emociona ao contar como a vida melhorou depois que ela resolveu cuidar melhor das finanças. Olha só. Fazer planilhas, anotar os gastos, guardar os cupons para contabilizar no final do mês. Parece algo chato, né? Mas nunca foi problema para a Cris. Ela até gostava de fazer. O que ela não entendia era por que parecia que estava sempre faltando algo. A despensa estava cheia, as contas estavam pagas, mas eu não conseguia
tomar uma cerveja com meu marido, não conseguia ir no salão, não, sabe? Porque eu estava focada só nas contas, exatamente, sabe? E aí não conseguia trazer essa outra parte, né, do merecimento mesmo, de aproveitar. Sempre parecia que tinha um buraco ali, que nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente, não dava. E depois da organização, a gente começou a enxergar que tem, sabe que tem que administrar, tem que usar de forma consciente, né? E aí flui. A organização financeira trouxe muitos ensinamentos para a Cris e toda a família dela. Tanto que ela se emociona ao lembrar. É a gente se programar, é a gente colocar a gente em primeiro lugar, né? Na posição de merecer aquele investimento, né? De realmente usufruir, né? A questão da organização financeira é muito mais tu vê que tu tem, sabe? Que tu é próspero. Estar em sintonia com as finanças vai muito além do que ter as contas pagas e entender que o que se ganha já é o suficiente. Estar de bem com o dinheiro pode fazer muito bem para a saúde mental e garantir uma vida tranquila e harmoniosa com a família, com os amigos e também no meio profissional. A questão financeira, ela reflete diretamente na nossa vida, né? Não tem como. O dinheiro, ele é importante. Inclusive, os estudos mostram que o dinheiro tem sim uma relação com felicidade. E é importante a gente dizer que é uma relação em que, quando eu não tenho nenhum dinheiro, eu realmente vou ser uma pessoa mais infeliz. Então, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, são pessoas infelizes. Mas essa linha, ela vai até um limite. Então, a partir do momento que eu tenho uma condição financeira em que eu posso ter uma casa, eu posso ter um meio de transporte legal, eu posso me relacionar, eu posso sair, eu posso me divertir. Essa questão do dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, eu não vou ser mais feliz. Inclusive, até alguns estudos mostram que as pessoas que ganham na loteria, porque a gente tem muito essa ideia, né? Eu queria muito ficar milionário, eu queria ter muito dinheiro. O nível de felicidade dessas pessoas, quando elas ganham na loteria, é muito alto. E depois elas não conseguem mais atingir esse nível de felicidade. Então, essa busca pela plenitude financeira, a gente tem que entender aonde que é a minha plenitude financeira. Eu não preciso ter o carro do ano, eu não preciso ter a maior casa. Eu preciso ter convivência com as pessoas. Então, o dinheiro, ele é importante para que eu possa conviver, para que eu possa sair com meu amigo, para que eu possa ter um lugar para dormir, para que eu possa me alimentar. Mas a gente tem que cuidar muito nisso, porque senão a gente começa a almejar algo que é desnecessário e não vai me fazer mais feliz. Cristiane entendeu que para ter uma vida financeira saudável é preciso se organizar. E isso tudo vai além de administrar quanto se ganha e quanto se gasta. Uma vez por semana eu me reúno com o meu financeiro, né? Ultimamente eu estava fazendo sozinha, mas a partir da semana que vem eu já vou trazer o meu marido junto, né? A gente vai sentar, vamos preencher a planilha, olhar para os gastos que ainda a gente precisa, os gastos que a gente precisa pagar e tal, e ver o que a gente precisa para o mês que vem, e aí a gente vai planejar. É compreender que o dinheiro é um recurso, e um recurso que ele tem como grande fundamento e grande objetivo realizar os nossos sonhos. Então, a organização financeira, ela vem para ser um meio de realização de sonhos. Então, como é que eu organizo, portanto, esse recurso dinheiro para que eu possa não somente pagar contas, mas principalmente realizar os meus sonhos e os meus objetivos? Além disso, entender que a desorganização financeira não está ligada a quanto você ganha, ao salário, e sim com o que você faz com o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm um bom salário, que têm uma boa renda, mas que têm muitas dívidas. E por outro lado, tem pessoas que têm uma renda menor e conseguem realizar sonhos. Então é sobre o que você realiza com o seu dinheiro e não quanta conta e quantos boletos você tem pago com o seu dinheiro, porque senão ao longo da vida a gente vai olhar para trás e vai ver o quê? Pouca realização e muito desgaste em torno de um padrão de vida que nem sempre fez sentido para você. Entendido isso? Agora é se planejar e olhar para o futuro também. E aí, para a gente não parar no agora, ou estacionar no passado, você tem que olhar um pouquinho para o futuro. A organização financeira mudou a minha vida.
Emocionante, né? Já está aqui conosco, como você pode ver, o educador financeiro Fabrício Baumgartner, educador financeiro do Sicoob, que vai nos ajudar com dicas, né, Fabrício, para que você em casa consiga melhorar sua organização financeira. Fabrício, emocionante a reportagem. Como a gente faz para dar os primeiros passos rumo à organização financeira? Bom dia para você. Bom dia Cibele, bom dia a todos. Muito legal, muito emocionante o caso da Cristiane, que ela buscou essa organização financeira tão almejada, né? E um dos passos que a gente pode citar é primeiro você entender o que é receita e despesa. Só que é uma receita líquida mesmo, quanto que você consegue aproveitar desta receita e quanto de despesa. Uma outra dica bem importante é você anotar os gastos que você está realmente fazendo, né? Então, essas anotações, elas podem ser através de uma folhinha, às vezes pode ser no próprio celular, no bloco de notas, ou talvez até você pode ter algum tipo de aplicativo que hoje existe disponível no mercado para fazer esse tipo de anotação, né? Então, a gente, seguindo esses passos, fica muito mais fácil e muito mais simples de fazermos esta organização, né? Fabrício, aí a gente até tem, né, na tela as dicas para que as pessoas sigam esses primeiros passos, mas então a primeira fase é enxergar o que a gente ganha, o que a gente gasta de uma maneira clara. E aí, a partir daí, começar a reavaliar. Mas como é que faz para dividir, por exemplo, o mês? Como é que fica uma maneira mais prática para que a pessoa saiba, olha, até tanto eu posso gastar com esse tipo de investimento, os gastos fixos, quanto que a pessoa pode gastar por mês dependendo do salário ou é indiferente em relação ao valor? Como dá para fazer essa divisão? Então, é bem importante, Cibele, essa questão, primeiro, né, além de fazer todas essas anotações, é refletir, né? Refletir sobre os seus gastos se realmente são necessários. E depois disso, a gente pode fazer algumas divisões, né? Que é dividir 50%, por exemplo, para gastos fixos, né? Que é aluguel, condomínio, a gente pode botar água, luz, celular, aquilo que é fixo, certo? 30% para gastos variáveis, que seriam aquela ida no restaurante, ir no cinema, né? Fazer um passeio com a família. Então, isso também poderia colocar primeiro no 50%, depois 30%. E o último, não menos importante, seria 20% de a gente fazer uma divisão para um planejamento financeiro futuro. Por exemplo, previdência privada, poderia ser algumas coisas que a gente pode trazer também nesses 20%, eu estar realizando algum tipo de sonho, né? A gente, talvez a pessoa pense em abrir um negócio no futuro, pode encaixar nesses 20%. Então, além dessa maturidade como um todo, de você entender o que você está gastando, é muito importante você fazer essas divisões, para aí sim se organizar, né? Então, não está vinculado àquilo que você ganha, mas, né, somente, mas sim de como você utiliza esse dinheiro. Então, é preciso anotar tudo, é preciso que a gente comece a ter esse controle do que entra e do que sai em relação ao dinheiro do mês, né? Muitas pessoas têm ganhos extras também, acrescentar isso no seu mês e depois claramente dividir. Fabrício, só queria lembrar o nosso telespectador que a gente recebe a sua pergunta, o Fabrício pode responder ao vivo, inclusive hoje é dia de conteúdo estendido, a gente sai daqui da TV, segue no Facebook, então você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Aliás, Fabrício, você falou sobre sonhos e a gente recebeu uma das perguntas já nas nossas redes sociais sobre se dá para incluir o sonho no mês. Por exemplo, é um sonho muito grande. O Rodrigo Martins enviou que ele tem um sonho de comprar uma casa e ele gostaria de saber se ele tem que planejar esse sonho ali nesse orçamento mensal. Com certeza, Cibele. Ele tem que estar encaixando dentro do planejamento de vida dele. Muitas vezes, para cumprir com este sonho, ele tenha que reduzir as suas despesas variáveis ou talvez olhar se as despesas fixas fazem sentido, né? Certo, então, Fabrício. Eu vou te convidar a continuar respondendo a nossa pergunta, já chamando o telespectador para continuar a nossa conversa no Facebook. Inclusive, a gente vai falar sobre uma planilha que você pode baixar de graça aí na sua casa. O SCC Meio Dia fica por aqui, amanhã a gente volta. Você fica com a Tarde é Nossa aqui na TV e no Face a gente continua essa conversa.
está chegando agora também por aqui. Fabrício, continuando a nossa conversa sobre organização financeira, a gente respondia a pergunta do Rodrigo Martins sobre se dá para incluir um sonho, mesmo ele sendo grande, já como se fosse uma continha ali do mês. Tem que fazer isso ou não? Tem que fazer, é muito importante, Sibeli. Continuando, né, o que o Rodrigo nos traz é muito comum, né? Então, eu gostar de incluir um sonho, colocar alguma coisa que realmente me chama atenção. E nesse momento, é importante a gente avaliar, Sibeli, a questão de eu incluir sonhos, sim, de curtos prazos, médios e esse, como é o do Rodrigo, né, que seria de longo prazo. Então, isso é importante colocar e está colocando cada um na sua caixinha. E eu acredito que ele consiga fazer isso sem frustrações e sem entrar em super endividamentos, né? Sim, com certeza, né, Fabrício? E quem sabe o sonho ajuda também com uma motivação, né? Para que a pessoa consiga se organizar sabendo que ela vai chegar lá. Fabrício, tem pergunta chegando aqui, a gente abriu uma caixinha hoje nas nossas redes sociais e também quem está nos assistindo no Facebook pode mandar aqui nos comentários ou para o nosso WhatsApp, se você tem pergunta sobre organização financeira. Eu tenho uma pergunta aqui da Regina Nara de Palhoça. Ela disse o seguinte: eu estou aprendendo a anotar tudo para economizar, mas o meu marido não controla, acabo desanimando. Essa conversa entre família, ela tem que ser alinhada para que os dois tenham o mesmo pensamento ou dá para um começar e depois tentar ir puxando o outro? Eu vou dizer, Sibeli, realmente tem que ser em conjunto, tá? Porque senão existe um fator psicológico aí no meio que diz o seguinte: beleza, eu economizo, eu controlo, eu anoto tudo, mas a outra pessoa não faz isso. E aí começa a lei da compensação, né? Eu faço isso aqui, não, já que a outra pessoa não fez, eu também não vou fazer, então eu vou compensar uma coisa com a outra. É muito importante que tem assim, uma quebra de tabu nesse caso, né, Sibeli? Que é uma quebra realmente de falar sobre dinheiro em casa, que muitas vezes a gente psicologicamente não foi preparado, não foi educado para a gente estar falando sobre dinheiro, para a gente falar sobre orçamento, para a gente falar sobre as receitas que realmente chegam até a casa. Né? E é importante também, não só na despesa, do qual você citou agora, mas na receita também. A receita é a receita do casal, é a receita da família. Né? Então, eu trago esta receita unida e as despesas elas têm que estar em conjunto. E nada impede também, né, Sibeli, quando eu falo assim, tudo bem, ela tem que estar em conjunto, mas eu posso destinar uma parte para dizer o seguinte: não, eu vou fazer, né, as coisas que eu gosto, né? A mulher gosta de ir no salão, o homem gosta de jogar futebol, um exemplo, né? Então, tem que equilibrar, né, Fabrício? Tem que equilibrar isso também, né, nessa conversa. E se uma das pessoas já está mais alinhada, ela pode aos poucos, né? Por exemplo, dividir uma meta em família ou entre o casal e a partir da meta começar a organizar a sua vida e também, né, a do marido, a do namorado. Então, resposta respondida. Agora, Fabrício, a gente pode ter ajuda para conseguir enxergar, né, com clareza os gastos tanto da família quanto os gastos pessoais e os investimentos, né? Os compromissos que a pessoa tem no mês, com uma planilha, Sim. né? A gente até vai disponibilizar para o nosso telespectador uma planilha elaborada pelo Sicoob. A gente até já vai colocar aqui o Instagram do Sicoob. Aí você já visualiza a planilha elaborada como um exemplo para que você possa baixar e, é claro, né, pode personalizar com os custos e os ganhos da sua família ou da sua casa, mas também pode usar essa que já está bem completa. Ela está disponível no Instagram do Sicoob, no link da descrição, você pode acessar lá. Se você tiver uma conta no Google, você acessa, já baixa. Se você não tiver a conta no Google, você pode ir direto no nosso site também, nosso portal, scc10.com.br, já está na nossa coluna a planilha para você baixar direto no seu computador. Sobre essa planilha, Fabrício, pode explicar para a gente a importância da gente conseguir visualizar e não deixar passar nada ali em branco para ter um controle no fim do mês? Sem dúvida, Sibeli. A planilha ela vem para ajudar e para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, lá na planilha, a gente fez alguns agrupamentos, porque existem as contas gerais e a gente pode dividir as contas da casa,
contas da família, né? Outros tipos de contas e as receitas também, receita 1, 2, 3, enfim, tem pessoas que têm mais de uma receita. E nisso, a planilha vai dividir entre receita, despesa, numa outra coluna, e ela vai te dar um saldo disponível, né? Então, quando for enquadrado isso, tem que avaliar o seguinte: se o saldo lá ficou 0 ou negativo, cuidado, porque você não vai conseguir pagar todas as contas daquele mês, né? Aí a importância de a gente olhar mensal e as despesas serem anotadas de formas diárias, para que não se perca esse controle. É muito importante isso para não perder toda essa linha, né? Que é uma linha financeira. Não quer dizer que ela vai te preservar em muitas coisas, mas ela pode te trazer, sim, uma fotografia da tua vida financeira naquele momento. Porque muitas vezes a gente se perde naquelas contas pequenas, né? É um cafezinho, é um doce depois do almoço, essas coisas pequenas que acabam onerando e talvez passando do limite do orçamento das vidas, né, das pessoas. E tem que ter um pouquinho de coragem também, né, Fabrício? Porque muitas vezes as pessoas vão deixando de olhar porque sabem que o problema pode ser grande. Eu vou dando um jeito, eu vou pagando como dá, não quero nem olhar para esses números. Mas a gente sabe, a gente mostrou aqui até nessa reportagem e outras também, como faz bem quando a pessoa consegue ter o controle, né, das suas finanças. Então, com a planilha, ou da maneira que você achar melhor, você pode começar a fazer esse controle, olhar o cenário, se a situação está ruim, dá para começar a consertar. Inclusive, é disso que a gente fala toda quarta-feira, né? A gente vai falar também sobre endividamento, porque pode ter gente em casa, Fabrício, e no Facebook aqui nos assistindo, né? Dizendo assim, mas eu vou organizar, já sei que vou estar devendo, o que eu faço? Continua assistindo a gente. Que outras dicas a gente pode dar para quem quer começar a organizar as finanças dentro da sua casa, não sabe por onde começar? Então, Sibeli, a gente sempre fala, né, que primeiro lugar é você saber aonde você está. Você não sabe aonde você vai chegar se você não souber aonde está. Então, com essa situação de você fazer esse raio-x, você consegue tirar uma fotografia, porque muitas vezes as pessoas acham que estão bem e não estão tanto assim, bem assim financeiramente, e não está relacionado só ao ganho, mas sim à organização. E outra é a questão de realmente eu dizer assim, não, eu não estou bem, mas eu tenho como melhorar. A partir do momento que você tiver esse diagnóstico, aí sim você consegue fazer esse diálogo em conjunto na família e tomar um plano de ação, né? Porque senão o teu plano de ação ele vai ser simplesmente ilusório, né? E quando você olhar, uma das coisas que a gente sempre pede para tomar cuidado e de repente se adaptar, né, é a questão dos custos, né? Quando a gente está falando de custo fixo, por exemplo, o que pode ser fixo para mim, pode ser que não seja fixo para você, né? Ou para as outras pessoas. Então, ela tem que olhar, é meu custo fixo, por exemplo, um dentista, né? Para quem usa aparelho, o custo fixo ele vai ser mensal pela manutenção. Já numa pessoa que não utiliza, ela vai ter sim o custo de dentista de uma forma periódica, mas não é fixo, ele é um custo variável. Então, esse 50 e 30 do qual nós explicamos, ele pode ser sim de uma maneira variável, pode ser 45, 35 ou, né, vai estar variando conforme cada pessoa. É um método, né, que a gente utiliza, que é o método das caixinhas de eu planejar antes do mês acontecer e não esperar o mês virar para dizer o seguinte, eu fiz isso. Beleza, e agora? O que eu vou fazer para frente? Vou melhorar, né? Sempre dá, né, Fabrício, para recomeçar, para rever. Muito bom que você falou sobre essa divisão, né, que a gente explicou já aqui, porque as pessoas precisam identificar que para cada pessoa pode ser dividido de uma maneira diferente. É um exemplo que funciona, mas na sua casa, como o Fabrício falou, os gastos fixos podem ser variáveis, na casa do vizinho pode ser o contrário. Então, dá para adaptar, inclusive, essas porcentagens do que dividir. E também, considerando se a família tiver dívidas ou estiver inadimplente, e conseguir fazer um plano de ação para começar a quitar isso, também dá para encaixar nessa divisão, né, Fabrício? Exatamente. E aí é bem importante, né, quando eu tiver uma dívida muito alta, que eu vá conversar, né, com os possíveis credores, né, que estão, de repente, né, é uma instituição financeira, é uma empresa, uma loja, enfim, para que eu possa realmente me organizar e eu passar qual é a minha dificuldade e qual é o meu plano de pagamento.
Mas tem muita coisa que a gente vai falar ainda para os próximos programas, né, Sibeli? Sim, com certeza. É uma caminhada, né, Fabrício, que a gente faz caminhada. junto. Já estamos fazendo, né, desde quarta-feira passada, e a gente está aprendendo juntos aqui. Por isso que eu digo que você faz parte, né, você que está nos assistindo no Facebook nesse momento. Hoje é um dia de conteúdo estendido, mas a gente sempre vai falar, explicar e trazer os detalhes de como começar essa mudança e os benefícios que isso traz, né, para a vida não só da pessoa que está começando a mudança, como também para a família. No próximo episódio, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre hábitos de consumo. E a gente vai falar, Fabrício, sobre compras por impulso, o desejo, né, que muitas vezes acaba virando impulso e vira dor de cabeça. Então, é claro que são assuntos que a gente vai trazer aqui para você. Tem perguntas chegando agora aqui para a gente? Deixa eu ver. Aliás, muito obrigada por quem está aqui, né, nos acompanhando. O Eduardo Alberton, ele disse o seguinte: qual é o primeiro passo para organizar a vida financeira e começar a guardar dinheiro? Ele quer organizar e já quer um dinheirinho ali investido, viu, Fabrício? Eduardo, muito boa pergunta, obrigado aí. Parabéns pela pergunta também, porque ele é um passo muito importante. Quando a gente faz as divisões nas planilhas, né, a gente já tem que colocar, e a minha dica pessoal para isso é o seguinte: guarde primeiro aquilo que você vai investir. Não espere sobrar no final do mês para investir. Então, já existem muitas instituições financeiras que trabalham com aplicações, por exemplo, programáveis, né? Dos quais você já coloca o dia para fazer essa aplicação, né? Então, claro, depois você vai avaliar qual é a melhor aplicação, o que é melhor para você, mas nessas programações, ela vira, entre aspas, uma conta, né? Do qual ele já vai para a conta aplicação e já começa a render. Então, é muito importante que você faça isso primeiro, antes das despesas, né? Claro, isso tudo bem planejado e bem programado. Certo, Fabrício. Muito obrigada, viu, pelas dicas, pelas explicações, por responder as dúvidas, né, de quem está aí nos assistindo aqui, ligado conosco. Lembrando que um primeiro passo pode ser baixar a planilha, né? Tem uma planilha elaborada pelo Sicoob disponível no Instagram do Sicoob, no link da descrição, ou no nosso portal scc10.com.br. Você pode ali baixar ela direto. Obrigada, viu, Fabrício? Quarta-feira tem mais. Eu agradeço. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade e tamo junto.